Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rita de Cássia Crimes e Mistérios. Lembrando desde o início, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, por favor se inscrevam, curtam, compartilhem e deixem sugestão aqui para nós podermos atender aí a vocês. Bem, na verdade eu tenho trazido aí nos vídeos de segunda-feira alguns relatos sobrenaturais que aconteceram durante a minha infância, minha adolescência, quando eu morava na igreja Santa Rita. E o gato tá mexendo no meu pé. Ai, o gatinho preto, muito fofo, olhar. Assombração do canal. Nossa senhora, toda chumbação foi gostoso assim, olha só. Esse relato, na verdade, não aconteceu comigo. Ele aconteceu com a minha mãe. Em 1996, aí, entre o mês de março e abril de 1996. A minha irmã e eu, né, não estávamos em casa. Se eu não me engano, eu estava na escola e a minha irmã estava ajudando meu pai a fazer alguma coisa e estavam na rua. E, gente, naquela época, a igreja, ela abria de domingo, a maioria das igrejas abrem de domingo. Se há uma necessidade, né, os rituais feitos no domingo e tudo mais. Então, para os funcionários terem aí um dia de descanso, esse dia era dado na quarta-feira e a PIAF está miando. Mas a igreja ficava totalmente fechada. Na terça-feira já se tinha aí um grande cuidado quando se fechava a igreja, porque ali ia ficar um dia inteiro fechado. Então você imagine, ficou alguém preso ali. A minha mãe, ela é uma pessoa muito sensitiva e ela tem uma mediunidade que ela vê. Ela não basta escutar ou sonhar, ela vê a coisa ali na frente dela. E minha mãe estava sozinha em casa, até que minha mãe disse que uma pessoa bateu na porta da nossa casa. E quando ela olhou, ela viu que era uma senhora que estava toda de preto, usava um hábito como se fosse uma freira, aquele véu, sabe, aquela roupa de freira, só que muito de cabeça baixa. A minha mãe tentava olhar o rosto, né? Minha mãe atendeu e perguntou o que estava acontecendo. Lembrando, nós tínhamos nos mudado em fevereiro de 96, né? Meu pai já trabalhava lá há muitos anos, mas depois que ele foi morar lá. E minha mãe, ela sabia mais ou menos a porta de saída, a porta de, né, as portas de saída que tinham, que não precisava passar literalmente por dentro do lugar que fazia a ritualística da igreja, mas tinham as portas laterais e tudo. E fala pra minha mãe que ela tinha ficado presa. Filha, me ajuda, porque me deixaram presa aqui. Minha mãe, mas presa? Aí ela ficou pensando, né? Mas o Pedro, que é meu pai, não deixaria ninguém preso aqui. Ele é muito cuidadoso. Aí minha mãe ficou pensando, gente, como é que essa mulher entrou aqui? Minha mãe ficou até com medo de ser, né? Muita maldade no mundo, alguém armando alguma coisa. Falou, tudo bem, eu abro a porta pra senhora. Aí, minha primeira casa lá era um sobrado, minha mãe desceu com essa senhora. E minha mãe achava estranho que a mulher só ficava assim, leva pra baixo. A minha mãe, não, tudo bem. E minha mãe foi andando com ela. Você descia da minha casa e tinha um corredorzão dentro assim da igreja, que era meio um corredor aberto, né? Mas tinha esse corredor que ficava lá os lugares onde se recebia mantimento, algumas salas que pertenciam à igreja, mas era aberto. E tinha uma porta, que era uma porta que eu me lembro, uma porta direita, que tinha um porão. Normalmente, igreja muito antiga tem esses porões, né? E quando essa senhora andando lá atrás da minha mãe, quando a minha mãe passou pela porta do porão, a porta do porão, gente, tudo fechada, tá? Nada aberto. A minha mãe olhou, a mulher tinha sumido. A mulher tinha desaparecido. A minha mãe ficou assim, oi? Mas peraí, aí minha mãe, né, o instinto, a mãe pegou, mexeu na maçaneta assim, a porta trancada. A minha mãe, poxa vida, né? Será que essa senhora tá tirando uma com a minha cara? Agora
Ela desceu aí, não sei em que velocidade que eu me entreti, se trancou e eu tô fazendo papel de palhaço. Só que minha mãe falou que ela ficou toda arrepiada, ela gelou, falou, peraí, o que é isso? Aí minha mãe pegou e voltou pra casa, né, meio cabreira assim, mas voltou. Nisso, foram passando as horas, minha irmã e meu pai foram me pegar na escola, tal, eu criança. Quando a gente chega em casa, minha mãe tá... Sabe aquela pessoa que tá assim, mas sem entender? Aí meu pai, o que aconteceu? Aí minha mãe, olha, tinha uma senhora. Aí meu pai falou, peraí, né, tem alguém escondido aqui, a gente não sabe. Aí minha mãe, eu vou fazer o quê, né? Aí meu pai faz assim, me mostra que porta que essa mulher entrou. Aí meu pai desceu com a minha mãe, começaram. Primeiro eles foram para um outro lado, minha mãe falou, não foi por aqui, a gente pegou esse corredor. Aí meu pai, tá, mas aqui, tirando da porta que você conhece, que minha mãe sabia, as que estão aqui nesse corredor, não dá pra rua. Meu pai ficou com a minha mãe, você tem certeza? Você tem certeza? Minha mãe, eu não sou doida. Lembro que minha mãe começou a ficar nervosa. Ela falou, você acha que eu ia botar você cansado no dia de folga pra você ficar procurando gente aqui dentro? Tudo bem. Quando eles chegaram na porta que a mulher tinha sumido, que dava pra esse porão, ela apontou, foi aqui. Foi aqui que essa mulher desceu. Ela deve estar aí, porque essa não é pra rua essa porta, ela não conhecia. Meu pai falou, não, aqui é o porão. Não tem nada de rua, quem entrar aí tá aí, não tem como sair, né? Aí meu pai, pra vocês terem uma ideia, meu pai não tava nem com chave de porão nem nada. Meu pai, ele teve que entrar literalmente, né, dentro da Santa Rita e ir lá no Morro de Chave pegar a chave, gente. Quando ele conseguiu abrir, desce, né, porão, minha mãe olhando pra todos os lados, e ele também. Até que tinha umas coisas velhas que ficavam lá naquele porão. Gente, umas coisas meio bizarras, tá? Assim, bem antigas. A minha mãe apontou por um quadro, gente. Eu vi esse quadro, mas esse quadro era muito antigo. Sabe aquela moldura que o cupim já comeu e que a foto já tá amarelada? Então, a minha mãe falou, essa mulher aqui. E apontou pro quadro. Meu pai olhou pra ela, falou, olha, eu não sei o que foi que você viu. Não sei o que você viu. Ela, eu tenho certeza, foi essa mulher. Ela tava de cabeça baixa, mas tava dando pra reconhecer pela fisionomia que eu consegui ver aqui de baixo, tudo, queixo. Segundo a minha mãe, era a mesma roupa. A mesma roupa. Aqui, porque a mulher fazia assim, e minha mãe olhava, né? Tudo bem. Meu pai e minha mãe começaram a brigar. Meu pai, não, imaginação sua. Você não deve nem ter visto o rosto dela direito, porque como você falou, ela estava assim. E você colocou na cabeça, né, que você viu alguma coisa, mas tá. Mas ela passou por aqui. Se você disse que aqui não tem saída nenhuma, como é que ela saiu? E nisso, ela, gente, ela precisaria de mais chaves, tá? Pra sair. Não tinha realmente como ninguém sair. Minha mãe ficou brava, meu pai ficou assim, né? Tudo bem, eu acreditei na minha mãe, a minha irmã também, olha que eu sou mais cética que meu pai pra acreditar em algumas coisas. Na quinta-feira, minha mãe, ela ficou chateada de verdade. Eu me lembro que eu conversando com ela, ela falou, Rita, eu tinha acho que 10 anos ainda, não tinha feito 11. É verdade, eu vi. E eu, não mãe, eu não duvido da senhora. E ela ficou tipo, o que foi que eu vi? Tudo bem. Na quinta-feira abriram a igreja, normal. E meu pai foi conversar com o pároco da igreja na época. E esse pároco já faleceu também. E meu pai fala que quando ele contou essa história, o pároco, né, ficou assim, tipo, oi? Qual foto que ela viu? Qual quadro? Aí meu pai, você vai perder tempo com isso? O padre falou, me leva lá. Meu pai desceu o porão. E era uma bagunça naquele porão, né? E mostrou pro padre. Aí o padre olhou assim pra baixo, ficou meio cabisbaixo. A primeira coisa que o padre fez foi pedir pro meu pai trazer aqueles potinhos que tem água benta
que joga assim? Aí meu pai trouxe, falou, Pedro, né? Seu Pedro, fica aqui comigo. Ele fez uma oração, meu pai falou que não entendeu nada que ele disse. Benzeu o quadro e falou, seu Pedro, tira esse quadro daqui. A gente vai pegar esse quadro e nós vamos guardá-lo num lugar em que ele possa ver a luz do sol agora e que ele não fique aqui largado. Meu pai falou, eu não vou pegar não. Aí o padre disse, olha, você respeite muito o que a sua esposa viu, porque não é todo mundo que viu o que ela viu. Aí o padre explicou pro meu pai que provavelmente há muito tempo atrás, né, lá tinha uma escolinha de freira. E, gente, se tem escolinha de freira, quem dava as aulas eram as freiras. E tinha algumas freiras que moravam, né? A Santa Rita, ela tem várias casas, assim. E que provavelmente essa freira morreu e estava presa ali. Por estar presa, ela estava vendo aquela foto dela acabar. E ela não queria. Poderia ser um dos motivos que ela estava presa, porque era um espírito que estava ali apegado. Aí meu pai ficou, opa, peraí. Aí tudo bem, eles tiraram o quadro. Meu pai restaura coisas muito bem, né? Meu pai deu uma restaurada, teve coisa ali com uma moldura que teve que trocar. E esse padre, ele colocou esse quadro num lugar que batesse sol e num lugar seguro. E minha mãe foi conversar com ele depois e ele falou assim, né? O nome da minha mãe é Bernadette. Dona Bernadette, não fica com medo. A senhora livrou essa pessoa. Essa pessoa estava presa aqui. Eu acredito na senhora. E já tomei as providências que tinham que ser tomadas. Minha mãe falou que parecia que tinha saído um armário de cima dos ombros dela. E a partir daí minha mãe nunca mais viu essa senhora. Nunca se falou mais assim sobre essa senhora ter aparecido. Era alguém que estava preso e que foi pedir ajuda. Gente, se uma pessoa ali, né, de dentro da entidade católica, que estudou, né, que conhece a espiritualidade, acreditou nela e meu pai falou que ele fez realmente uma oração que demorou até alguns minutos. Meu pai não sabia que ele estava falando em outra língua, o que era, meu pai também ficou assustado, mas ele fez um ritual bonitinho, benzeu o quadro e retirou o quadro de lá. Se um líder religioso, né, um padre, fala uma coisa dessa, eu não vou duvidar. Eu não vou duvidar. E lá, como existe até hoje, foi reformada tudo, mas como é uma igreja muito antiga, eu acredito que muita coisa aconteceu lá dentro. O caso foi solucionado e eu queria saber de vocês, o que vocês acham dessa história. Vocês acreditam realmente que há esse tipo de comunicação? A minha mãe, como eu falei pra vocês, ela é uma pessoa... Eu queria saber de vocês. Vocês deixam aqui nos comentários se alguma coisa dessa já aconteceu com vocês. Independente do lugar, da idade, tudo. Deixa aqui pra mim. Se você gosta do tipo de conteúdo, de assombração, mistério, true crime, se inscreve. A gente tá chegando a quase 500 inscritos. Me ajude aí, né, nessa corrida. Deixa seu like, ativa o sininho se você quiser. Compartilha, tá bom? Tem vídeo todo dia no canal, shorts, vídeo um pouquinho mais longos e os casos criminais aí de quinta-feira. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima.